Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Se você segue o nosso perfil no Instagram, viu na última segunda-feira uma notícia pra lá de bizarra. Na ocasião, contamos um pouco sobre a situação do atacante espanhol Emilio Nsue, que nos últimos 11 anos defendeu a seleção de Guiné Equatorial de maneira irregular. Foram ao longo desse período mais de 40 jogos disputados, sem contar a participação em 3 Copas Africanas e 3 eliminatórias de Copas do Mundo. Sem dúvidas, foi uma das maiores falhas cometidas pela FIFA referente à fiscalização de jogadores que trocaram de seleção. No vídeo de hoje, o Gol de Canela traz mais detalhes sobre essa curiosa e ao mesmo tempo bizarra situação. Confere só! No último dia 10 de maio, um documento de 15 páginas publicado pelo Comitê Disciplinar da FIFA causou uma enorme polêmica no mundo da bola. Nele, a entidade máxima do futebol reconheceu que o atacante espanhol Emilio Nsue defendeu por 11 anos a seleção de Guiné Equatorial de maneira irregular. Bom, essa é uma história tão complexa que eu preciso fazer uma breve introdução antes de dar mais detalhes sobre o caso. Emilio Nsue nasceu na Espanha e, após se destacar na base do Mallorca, passou por praticamente todas as seleções de base do país. Em 2007, por exemplo, fez parte do grupo campeão da Eurocopa Sub-17. 3 anos depois, estava na conquista da Eurocopa Sub-21. Ao todo, somando todas as categorias, foram 50 jogos e 20 gols pela Espanha. Entretanto, por ser filho de um cidadão da Guiné Equatorial, Emilio Nsue sempre foi procurado para defender a seleção africana. A princípio, o jogador rechaçou algumas vezes esse interesse, já que o desejo era continuar defendendo a Espanha. Mas em 2012, após ser cortado das Olimpíadas de Londres, o atacante repensou sobre a possibilidade. Foi então que, após algumas conversas, Nsue assinou um contrato com a Federação Guineu-Equatoriana de Futebol e se comprometeu a defender o país africano. Bom, depois de tudo acertado, Nsue estreou oficialmente por Guiné Equatorial em março de 2013. Na oportunidade, participou de 2 jogos, um amistoso contra o Benin e um jogo de eliminatória de Copa do Mundo contra Cabo Verde. Ambos foram vencidos por 3-0 e o atacante acabou marcando 4 gols. Entretanto, 2 dias depois desses jogos, Nsue foi surpreendido com uma determinação da FIFA que o impedia de seguir defendendo as cores do país africano. Na época, ele ainda não tinha a dupla cidadania, e para poder defender o país africano, deveria ter obtido a cidadania guineu-equatoriana antes de ter representado as equipes espanholas de base. Ou seja, em resumo, Nsue só poderia defender a Espanha ao longo de toda a carreira. Um balde de água fria para o jogador e principalmente para a seleção africana, que até perdeu pontos nas eliminatórias de 2014 pela escalação irregular. Quando tudo parecia resolvido, eis que começa então a grande polêmica desse caso. Como se nada tivesse acontecido, ainda em 2013, Nsue voltou a ser chamado para defender a seleção guineu-equatoriana, e durante os últimos 11 anos seguiu fazendo isso tranquilamente. Levando em consideração apenas as partidas oficiais, o atacante espanhol conseguiu entrar em campo outras 43 vezes, marcou 16 gols e ainda participou de 3 Copas Africanas. Inclusive, na edição que aconteceu agora em 2024, foi o artilheiro com 5 gols. E não parou por aí, ele ainda atuou nas 3 últimas eliminatórias para Copas do Mundo. E caso o país tivesse conquistado uma classificação, possivelmente o atacante iria participar da competição sem nenhuma restrição, algo realmente surreal e que levantou um debate sobre um possível descaso da FIFA com o futebol africano. Por enquanto, algumas punições estão sendo aplicadas para tentar amenizar a lambança. Nsue foi suspenso por 6 meses da seleção guineu-equatoriana, enquanto a federação local terá que pagar uma multa de 150 mil francos suíços. A seleção também foi punida com a dedução de 6 pontos nas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026. São referentes aos 2 jogos em que o atacante esteve em campo. Lembrando que Nsue, que atualmente está com 34 anos e joga pelo Intercity da 3ª divisão espanhola, ainda pode recorrer da sentença no Tribunal Arbitral do Esporte. Então, nos próximos dias, poderemos ter novidades sobre esse caso.
O que você achou dessa situação? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!